you guys are up there, and who's driving? That's a good question. I think Isaac Newton's doing most of the driving right now. Fala galera, tudo bem com vocês? Então, essa é a nossa primeira videoaula. A gente vai falar aqui sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Sir Isaac Newton foi quem inventou essas leis. Ele foi o responsável pela elaboração da teoria da gravidade e vários outros trabalhos. E entre os trabalhos deles a gente vai estudar as 3 leis do movimento, as 3 leis da dinâmica. E hoje a gente começa então com a lei da inércia. A lei da inércia diz o seguinte: se um corpo está em repouso, ele irá permanecer em repouso até que uma força externa seja aplicada neste corpo. Se um corpo está em movimento uniforme, ele permanecerá em movimento uniforme até que uma força mude isso. Então, simplificando para vocês o que vai acontecer. O corpo está parado. Se a gente aplica uma força sobre ele e a resultante dessa força é igual a zero, a força resultante é o quê? Quando você faz força em um bloco, em um carro, por exemplo, como dessa figura, para você tirar ele do movimento tem que haver uma força resultante. Se caso essa força resultante, que eu vou explicar melhor na próxima aula, da segunda lei de Newton, for igual a zero, o corpo vai permanecer em repouso. Se ela for maior que zero, ele vai se mover. Então, o corpo está parado. Não age nenhuma força sobre ele. Ou algum corpo faz força, mas o resultante é zero. Ele continua parado. O corpo está em movimento retilíneo uniforme. O que é isso? O movimento retilíneo uniforme é aquele sem aceleração. O corpo mantém se movendo, porém com a velocidade constante. Ou seja, sempre a mesma velocidade. Ele não acelera. Por exemplo, o carro está a 80 km por hora, ele permanece a 80 km por hora, sem reduzir e sem aumentar a velocidade. Então, se o corpo está com esse movimento retilíneo uniforme e a força é igual a zero, a força resultante é igual a zero, é porque ele vai continuar se movendo sempre sem aceleração no movimento retilíneo uniforme. É isso que diz a primeira lei de Newton. A gente pode dar o exemplo dessa nave aqui, ó, a sonda espacial Voyager. Ela foi lançada na década de 70 e em 2013 ela passou o limite do nosso sistema solar. Para vocês terem ideia, o sistema solar possui mais de 15 bilhões de quilômetros. E essa sonda conseguiu ultrapassar esses 15 bilhões de quilômetros. Como é que isso foi possível? Ela precisaria de uma quantidade absurda de combustível. Vamos supor, jogando por baixo, que ela gaste 100 km por litro. Beleza? Ela faz 100 km com 1 litro de combustível, o que já é muito. Você tem um carro econômico que faz 17. Então, com certeza ela faria mais, mas vamos jogar isso aí. 100 km por litro. Essa sonda precisaria levar 150 milhões de litros de combustível. Isso equivale, para vocês terem ideia, 300 mil caixas de água de 500 litros, que é muito usada na residência, aquela caixa de água de 500 litros, ela precisaria levar 300 mil caixas de água, o que tornaria a viagem totalmente possível. Imagina o espaço que isso ia tomar. E essa sonda, para vocês terem ideia, ela é um pouco maior que uma TV de 42 polegadas. Então, para vocês terem ideia, não foi com combustível que ela conseguiu chegar lá. E aí eu faço essa pergunta para vocês: como ela conseguiu percorrer uma distância tão grande com praticamente nenhum combustível? Então, isso pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Porque o que acontece? A sonda precisou de combustível até sair da Terra, sair do campo gravitacional da Terra, entendeu? Até ela sair da atmosfera, daquelas outras camadas, onde ainda havia gravidade. A partir do momento em que não há mais gravidade, que ela está no vácuo, e o que a gente chama de vácuo é aquele espaço teoricamente vazio, que não tem gravidade, não tem ar, não tem nenhuma força para agir contra a sonda. Ela mantém na mesma velocidade o seu movimento, ou seja, ela vai caminhando em movimento retilíneo uniforme. Ela não acelera,
ela não desacelera, apenas mantém a velocidade. Então é isso que diz a primeira lei de Newton. Como não existe nenhuma força agindo sobre a sonda, ela tem de permanecer para sempre movimentando uniformemente, sem alterar a sua velocidade. Por isso ela conseguiu ir tão longe. Ela apenas manteve o movimento sem precisar gastar combustível nenhum. Não existia força contra ela. Agora vocês estão se perguntando, tá bom, Adriano, por que então isso não acontece com um carro? Um carro que está aí viajando numa pista, a pista não tem nenhum obstáculo, não tem descida, não tem subida, é uma pista totalmente reta. Isso é impossível, ainda mais no Brasil, né, como a gente sabe, mas imagina aí, uma pista totalmente reta, sem buraco, sem nada. Por que que mesmo assim, se a gente não continuar acelerando, o carro vai parar uma hora? E é verdade, ele realmente vai parar uma hora. O que eu quero explicar para vocês é que ele vai parar por causa de duas forças. Essas forças, basicamente duas forças. Essas forças são a resistência do ar e o atrito. Como vocês podem ver aí, ó, FRA, que é a força de resistência do ar aqui, que é a força que o ar faz contra o carro. E essa força de atrito que eu representei aqui, ó, FAT, força de atrito, na roda de trás, mas na verdade ela está nas 4 rodas do carro, para vocês terem ideia. Então eu vou explicar para vocês rapidamente o que é a força de resistência do ar e a força de atrito. A força de atrito é aquela entre duas superfícies. Quando uma superfície toca a outra e tenta se movimentar, ela faz uma força de atrito. A força de atrito é sempre no sentido contrário do movimento do corpo. Então nesse caso, a força de atrito entre o pneu e o solo. O carro tenta movimentar para a direita. Como a força de atrito é sempre contrária, ela vai estar para a esquerda. E a força de resistência do ar é a força que o ar faz sobre um corpo. Então, o deslocamento do ar, né, o que a gente chama de vento. Na hora que o carro está se movimentando, o ar que tendia a permanecer parado vai agir contra ele, fazendo uma força oposta. É o que a gente chama do movimento de ar, que é o que a gente chama de vento. Então essas duas forças que vão agir. Por isso o carro uma hora realmente vai parar. Sem sair do carro, a gente tem mais um exemplo. E esse eu considero o mais importante, gente. É muito importante vocês saberem disso. Podem fazer essas anotações aí, que vai ser importante, vai ser valioso. E esse exemplo é um exemplo essencial na vida real para vocês terem noção da importância do cinto de segurança. Vamos imaginar aí que você está em um carro, né, a 80 km por hora numa rodovia. De repente o motorista desse carro dormiu e perdeu o controle. Se chocou diretamente contra um outro carro. O carro que estava parado. O que acontece? Se você tiver com o cinto de segurança e se você tiver sem o cinto de segurança. Pela primeira lei de Newton, a gente sabe que o corpo que está em movimento vai tender a continuar no movimento. Então, a partir do momento que ele se choca, o carro tende a parar. Mas você não, você estava em movimento. Então, se não tiver algo para te prender, literalmente prender ao banco, você vai voar. Você vai continuar na mesma velocidade que você estava em linha reta. Isso é o exemplo aqui de cima, que o motorista continuou e saiu pelo vidro. No segundo caso aqui desse desenho, a gente vê o motorista com cinto. O que acontece? A partir do momento da colisão, o corpo dele tende a permanecer em movimento. Só que o cinto trava ele. Então o que acontece? Essa velocidade vai sendo perdida aos poucos devido à força que o cinto de segurança faz nele. Até ele parar totalmente. Tá aí a diferença. Você é freado aos poucos por um cinto no segundo caso. E no primeiro caso você se choca a 80 km por hora, que é a velocidade que você estava, contra o carro da frente. Uma pancada absurda. Então é extremamente importante a gente saber utilizar corretamente o cinto de segurança. Ele é essencial para a nossa vida. Quando
Quando o motorista dá uma arrancada, todo mundo dentro no ônibus é jogado para trás, pois como todos estavam parados, pela lei da inércia, a tendência é continuar parado. É como se o ônibus fosse e as pessoas ficassem. No caso da freada, é o contrário. Tá todo mundo em movimento e o motorista breca. Quer dizer, a tendência, pela mesma lei da inércia, é continuar em movimento. Aí o ônibus fica e as pessoas vão para frente. Se o carro tivesse parado, ele acelerasse um pouco e depois permanecesse em movimento retilíneo uniforme. Ele ia permanecer em movimento para sempre? Ele nunca pararia? Essa é a pergunta. E é exatamente isso. Vamos imaginar essa estrada aqui, ó, tendendo para cá infinitamente. Imagine na cabeça de vocês uma estrada infinita. E o carro parte daqui. Força de atrito zero e força de resistência do ar zero. Esse carro não sofre nenhuma força contrária ao movimento dele. Também nenhuma força a favor do movimento dele. Se ele estava se movendo em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer com o movimento. Ele não vai ganhar, não vai perder velocidade. Ele vai viajar nessa pista infinitamente. É o que acontece com a nave. Exatamente isso. Não tem nenhuma força contrária a ela no espaço, ela permanece infinitamente. Então, se aqui na Terra fosse possível você cancelar totalmente a força de atrito e a força de resistência do ar, o carro viajaria para sempre. Graças a Deus, não tem como cancelar a força de resistência do ar, né? Porque senão a gente morreria também, né? Sem ar. Então, aleluia. E a gente pode perceber isso facilmente no gelo. No gelo, o atrito é quase nulo. Se você rola um disco no asfalto, esse disco para rapidamente. Se você joga esse disco no gelo, esse disco desliza durante muito tempo. É a mesma coisa, imagina se você jogasse uma partida de hóquei no asfalto. Aquele disco não ia girar, não ia deslizar quase nada. Já no gelo ele desliza facilmente. É por causa do atrito. O atrito no gelo é quase nulo. A gente pode ver nesse vídeo aqui do Neil deGrasse Tyson que ele faz um experimento realizado primeiramente por Richard Feynman, um grande físico, que é soltar uma esfera de aço presa a uma corrente da frente do seu rosto. Ele solta a esfera bem à frente do seu nariz. A esfera vai, chega ao ponto, volta. E ele não é atingido. Por que que isso acontece? Por causa da primeira lei de Newton. Não existe força nenhuma agindo sobre essa esfera. A única força que age sobre ela, que não é uma força de resistência do ar ou de atrito, nada, é a força gravitacional. Essa força acelera a esfera no sentido do eixo Y negativo, ou seja, para baixo. Como a esfera está amarrada ao pêndulo, como vocês podem ver, uma corrente, o que acontece é que essa corrente faz com que a esfera não caia e fica presa no eixo. A gravidade puxa a esfera para baixo e ela vai caindo, fazendo um movimento circular uniformemente acelerado, que também se ele tende a permanecer no movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer no movimento circular uniformemente acelerado. A gravidade acelera sempre da mesma forma, sempre constante. Então, se você solta uma esfera à frente do seu rosto, ela jamais vai acertar o seu rosto. Ela vai ir, voltar e chegar exatamente onde você soltou. Aí você pensa, mas essa esfera vai parar uma hora, ela não vai ficar nesse pêndulo para sempre, ele balançando de um lado para o outro. Verdade. Mas aí a gente tem que lembrar que aonde essa corrente está amarrada, naquele ganchinho lá em cima no teto, existe um pequeno atrito entre a corrente e o gancho. O que acontece? Esse pequeno atrito vai sim tirando aos poucos a velocidade dessa esfera, porque a gente não tem como tirar totalmente o atrito disso.
Mas se você lubrifica ali com óleo certinho e solta, essa esfera com certeza vai ficar por muito tempo balançando e ela jamais vai ganhar velocidade. A gente vai dar alguns exemplos de exercício agora para vocês poderem verificar melhor. Bom, galera, aqui a gente tem a questão 1 que diz o seguinte: uma pedra gira em torno de um apoio fixo, presa por uma corda. Em um certo momento, corta-se a corda, ou seja, as forças param de agir sobre a pedra. Pela lei da inércia, conclui-se que a pedra se mantém em movimento circular, a pedra sai em linha reta, seguindo uma direção perpendicular à corda no instante do corte, a pedra sai em linha reta, seguindo a direção da corda no instante do corte, ou a pedra para. E ainda a opção a pedra não tem massa. Então, primeiro, a gente vai entender como age a força em um sistema circular. O que acontece? A corda, representada por essa linha azul, a pedra, a cinza, e esse círculo preto é a trajetória que a pedra faz. O que acontece? A pedra, ela está girando, seguindo essa trajetória preta aí, certo? Uma força aponta para o centro dessa trajetória preta. Ela aponta para o início desse pontinho azul aí da corda. Então a força está ali. É a tensão que a corda está fazendo na pedra. Quando a gente corta essa linha, a força para de agir, porque já não tem mais tensão. O ponto fixo que agia ali está isolado. A pedra se desprendeu dele. É a mesma coisa de você pegar uma pedra, amarrar uma linha e começar a girar. Se eu vier com uma tesoura e cortar essa linha, a pedra cai, né? E para onde que essa pedra vai? Em um movimento circular, a velocidade sempre é perpendicular à linha da curva. Ou seja, perpendicular é aquela que faz 90 graus. Então, no caso aí, qual seria a opção? Vamos ver aqui, de trás para frente. A pedra não tem massa? Impossível, todo o corpo tem massa. A pedra para? Não, porque para ela parar, tinha que agir uma força sobre ela que tirasse toda a velocidade dela, toda a aceleração, tudo. Tinha que acabar a força, não tem como. C. A pedra sai em linha reta, seguindo a direção da corda no instante do corte. Eu acabei de falar que em um sistema circular, a velocidade, ou seja, a tendência de movimento do corpo é perpendicular ao círculo, ao movimento circular. Então, se é perpendicular, faz 90 graus, logo não é a opção de seguir a linha da corda, que seria a setinha verde. A gente conclui então que o certo é a letra B. A pedra sai em linha reta, seguindo uma direção perpendicular à corda no instante do corte, que é essa setinha roxa, porque ele está apontando para fora da curva de maneira perpendicular. Então é isso que acontece. Ainda tinha a opção A, que a pedra se mantém em movimento circular. Bom, isso é impossível. Como eu disse, se você amarra uma pedra num fio e começa a girar ela, a partir do momento que eu cheguei ali e cortei com a tesoura, a pedra não vai ficar rodando sozinha. Porque para ela rodar ali, em torno de um eixo fixo, tinha que haver uma força sobre ela. A força seria essa tensão que liga o ponto fixo até a pedra. E não existe essa tensão a partir do momento que eu cortei a corda. Questão 2. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade constante de 100 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a indicação abaixo, onde está indicados 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. O corpo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela seguinte letra. Beleza. Você está lá, sentado no avião, deixou o copo cair. Deixou o copo cair, o copo vai atingir o piso do avião em algum ponto. Essa linha aqui é o piso do avião. Tem o P, tem o Q, tem o R. Então, você está se movimentando, deixou o copo cair. Onde esse copo vai cair? Ele vai cair no P, no Q, no R ou entre P e Q? Essa é simples, gente. Imagina só você deixar um copo cair, é aquela bem parecida com aquela da lâmpada do ônibus.
tem uma lâmpada presa na cabeça, o fio que está preso à lâmpada se rompe, a lâmpada cai. Onde ela cai? Mesma coisa o copo. Você está segurando o copo escapou da sua mão, caiu. Onde ele cai? O passageiro, o avião, está se movimentando com uma certa velocidade de 100 km por hora. O passageiro está dentro do avião, então ele também vai estar se movimentando a 100 km por hora. O copo está na mão do passageiro, então ele também vai continuar, ele vai estar se movendo a 100 km por hora. A partir do momento que você solta o copo, ele não para de se movimentar a 100 km por hora. A tendência dele é continuar a 100 km por hora. A única diferença é que ele vai cair. Mas lembra que eu falei que uma força em Y não atrapalha uma força em X? Então, os 100 km por hora do carro estava em X. A força da gravidade está em Y. Então, essa força não vai desacelerar e nem acelerar o copo. Ele vai permanecer a 100 km por hora. Então, se ele permanece a 100 e o passageiro permanece a 100 e o piso do avião permanece a 100, onde que ele vai cair? Exatamente em cima do ponto que ele estava, que é o ponto Q. Por que não pode ser o ponto P? Porque para isso o copo teria que parar de se movimentar e apenas o piso do avião se movimentar. Por que não pode ser o ponto R? Porque para isso o copo teria que se movimentar e o avião parar de se movimentar. E por que não pode ser entre P e Q? O mesmo motivo que não pode ser em P. O avião teria que continuar se movimentando e o copo parado para ele cair entre o P e Q. Então a resposta certa é Q, porque ele vai continuar com velocidade constante, assim como o avião. Questão 3. Não é necessário a existência de uma força resultante atuando quando se passa do estado de repouso ao de movimento uniforme, para manter um objeto em movimento retilíneo uniforme, para manter um corpo em movimento circular uniforme, para mudar a direção do movimento de um objeto sem alterar o módulo de sua velocidade, ou em nenhum dos casos anteriores. Então vamos lá. Vamos analisar a letra A. Quando se passa do estado de repouso ao de movimento uniforme. O que isso está dizendo? Tem uma caixa ali, ó, parada. Você vai arrastar a caixa. Empurrou ela. Ela estava em repouso e agora ela está em movimento. Você continua empurrando sem que a velocidade se mude. Ela está sempre com a mesma velocidade ali, você está empurrando ela. No momento que ela passou do repouso para o momento que ela passou a se deslocar, ela teve uma aceleração? Teve. Porque um corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se você não faz uma força resultante sobre ele, se você não acelera um pouco, ele não sai do repouso. Então, existe uma força resultante. Na letra B, para manter o objeto em movimento retilíneo uniforme. Aí que está. O que diz a primeira lei de Newton? Se o movimento está se movendo sem velocidade, sem aceleração, apenas em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer com essa velocidade, sem mudar essa velocidade. Então não precisa agir uma força sobre ele, não precisa ter uma força resultante. A força resultante é exatamente zero, porque ele não acelera. Se ele tivesse aceleração, que a força resultante não seria zero. Como ele se move em movimento retilíneo uniforme, não há aceleração. Logo, não há aceleração, não há força resultante. Então a resposta certa é a B. Vamos entender então por que não são as outras alternativas. A C. Para manter um corpo em movimento circular e uniforme. Gente, é o caso da pedra. Olha só aqui para vocês. A pedra, antes de eu cortar esse fio, ela estava em movimento circular uniformemente acelerado. Entendeu? Existia uma aceleração, uma tensão nesse fio. Existia, portanto, uma força resultante. Por isso que a pedra não escapava. Na hora que eu cortei, ela escapou. Então, para eu manter ela circularmente, girando nesse círculo aqui, eu preciso sim de uma força resultante. Não tem como eu manter ela ali se não houver uma força resultante. Para mudar a direção do movimento de um objeto, sem alterar o módulo da sua velocidade. Essa é exatamente a segunda lei de Newton que a gente vê na próxima aula. Para eu mudar o movimento de um objeto, eu preciso mudar
a força que age sobre ele tem que ser uma força externa, tem que ser uma força resultante. Então, para eu mudar a direção dele, tem sim que ter uma força resultante sobre ele, entendeu? Mesmo que ele continue com a mesma velocidade, se eu quero mudar a direção, eu tenho que fazer uma força sobre ele. Imaginamos aí uma bola se movendo no sentido X aqui, ó, da setinha daqui para cá. Essa bola está se movendo aqui. Aí a gente vai tentar mudar a posição dela. A gente vai tentar fazer com que ela se mova para cá, ó. Aí na hora que ela chegou aqui, eu dei um chute nela e ela veio para cá. Precisou existir uma força? Precisou. Senão ela não ia mudar a sua direção. E em nenhum dos casos anteriores também não é, porque, como eu expliquei, a letra B corresponde muito bem à primeira lei de Newton e não é necessário a existência de uma força resultante sobre ela. Então, gente, é isso aí. A primeira aula foi essa. A gente vai deixar um quiz para vocês responderem. Vocês vão responder, não precisem ter medo de errar, é justamente para avaliar suas dúvidas. Vão ter algumas questões aí para vocês responderem. E lá também vai ter para vocês deixarem suas dúvidas, o que vocês tiveram dificuldade, o que vocês acharam legal da aula também e o que a gente pode melhorar para a segunda aula. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Valeu!